a sua sede pela presença de Deus pode atrair o sobrenatural. A sua fome vai definir o que você vai receber do céu esta noite. Ah, se fosse você, eu levantava as mãos e adorava a Deus. O tanto que você quer do Espírito Santo vai ser definido pelo que você atrair agora. Só você é responsável por atrair a presença de Deus para este lugar. Do trono de Jessé sairá, diga sairá. Sairá é uma profecia. Repita comigo, sairá. Profecia. Um rebento. Rebento é um filho, diga comigo, filho. Filho e profecia. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Timóteo, meu verdadeiro filho, diga comigo, filho. E o versículo 18: este é o dever de que te encarrego, ó meu amado filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combata o bom combate. Diga filho e profecia. Meu amado filho Timóteo, peço-te que combata o bom combate, segundo as profecias que foram liberadas ao teu respeito. Repita comigo, querido. Filho e profecia. Filho está ligado à paternidade e profecia a destino. Filho, paternidade, profecia, destino. Paternidade libera destino. Amém? Amém. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Hebreus 1. E nós não estamos buscando uma nova revelação. Nós não estamos buscando um novo mover. Nós estamos abrindo nossos ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo desde o princípio. Deus está dizendo a mesma coisa desde o princípio. E este é um tempo de nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvir os céus. A Bíblia diz que no passado Deus falou a nós por meio dos profetas, mas neste tempo Ele fala pelo Filho, isto é, pela igreja. Deus está falando por meio da igreja, pelo corpo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o nosso trabalho tem sido um trabalho de resgate e restauração de famílias. Nós temos nos ocupado com isso, nós temos trabalhado arduamente com isso. Isso faz parte do meu ministério também, da pastora Renilde. Nós, como corpo, líderes espirituais, estamos constantemente preocupados e alinhados em fazer pessoas serem transformadas, famílias serem transformadas. Eu sei que aqui há muitos homens de Deus, líderes espirituais, líderes de família, homens que já plantaram tanto no reino, homens que a carga pesa sobre os ombros, a responsabilidade de uma família, a responsabilidade de vidas que o Senhor confiou a você. Às vezes você fala, meu Deus, é grande demais essa responsabilidade para mim. E às vezes a luta, o dia a dia, e por vezes nós sentimos-nos exaustos. Então tem esse tempo como um período de bálsamo sobre o seu coração.
Um período que Deus vai usar para tratar algumas coisas em você. Eu pretendo falar essa noite a respeito de paternidade espiritual. A paternidade, na verdade, a Bíblia tem 4 expressões de paternidade: a paternidade biológica, a paternidade geracional, a paternidade de Deus e a paternidade espiritual. Eu não vou conseguir falar sobre as 4 expressões de paternidade, mas nessas 4 expressões de paternidade, a paternidade gera identidade e a identidade libera destino. Nós vamos caminhar sobre isso, amém? Paternidade gera identidade e identidade libera destino. A obra de Deus sempre esteve, está e estará ligada à figura de um pai e um filho. Por todas as escrituras nós vemos a paternidade funcionando. Por meio de Jesus nós entendemos a paternidade de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio de João Batista nós vemos a paternidade geracional. A última profecia, nós temos uma palavra e eu gostaria de te convidar para ler Malaquias 4:6. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Todas as vezes que uma geração não se conecta a outra geração, o Senhor visita a terra com maldição. É o que a palavra de Deus está dizendo. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, é incrível como o diabo tem trabalhado no roubo dessa conexão geracional, no entendimento, no diálogo, na comunicação entre pais e filhos. Eu fico vendo como o diabo mexe na estrutura da família. Como o diabo começa a trabalhar na estrutura, porque se ele mexe na estrutura, tudo vai águas abaixo. A nossa nação, o Brasil, é uma nação órfã. Nós vemos a padroeira do Brasil, é o símbolo, é uma mulher com um filho no braço, sem a figura de um pai. Eu não identifiquei isso. Outras pessoas, outros profetas, outros pastores já identificaram isso. Há um espírito de orfandade na nossa nação. O que eu estou fazendo nesta noite é soando na mesma nota, é apresentando algo que já é visível. 60% dos lares do Brasil são comandados por mulheres. E porque é esse trabalhar do inferno para roubar o papel do pai na família. Porque é sempre o pai que abandona a casa. Porque é sempre o pai que passa tempo na rua, no bar. Porque é sempre o pai que vive mergulhado em trabalho e esquece a família. Porque quando ele rouba isso, ele rouba também a referência de Deus. Porque uma das funções do papel do pai na casa é representar a paternidade de Deus. Porque há tanta autoridade no papel do homem, porque o homem representa o que Deus é para nós. E quando o diabo rouba isso, ele rouba a referência do amor paternal de Deus. Pais biológicos que não são pais espirituais, até na igreja. Quantos aqui esta noite pode levantar a mão e dizer: o meu pai biológico também foi meu pai espiritual? Olha para trás. Você consegue ver o quanto o diabo mexeu na estrutura da família? E não tem a ver com não honrar o pai. Tem a ver que ele não tem a capacidade para tal. E por ele não ter, ele não pode liberar o seu destino em Deus. Só tem destino quem é filho. Um órfão não tem destino. Um órfão não tem direção.
Então eu preciso de um pai para que o meu destino seja liberado. Então eu tenho uma palavra profética para você esta noite. Talvez você chegou aqui, algumas áreas da minha vida não avançam, algumas áreas da minha vida parece que eu vou me debater a vida inteira com esse problema e eu não vou sair daqui. A Bíblia diz que Deus, em sua santa morada, é pai de órfãos. E onde é a santa morada de Deus? Onde Deus habita? Na igreja, no corpo. Graças a Deus que nós temos a igreja, o lugar onde o órfão chega e ele recebe paternidade espiritual. Deus, em sua santa morada, é pai de órfãos. É aqui o lugar onde os órfãos da vida têm recebido destinos espirituais. Parte do meu ministério é fazer as pessoas entenderem o seu destino. Dia após dia tenho sentado e discipulado e aconselhado pessoas, e você ouve pessoas horas e horas, e a conclusão que você tem é que é uma pessoa que não sabe para onde está indo, e nem o propósito a qual foi criado, e nem o que Deus quer deles. Dia após dia tenho encontrado com pessoas boas, pessoas cheias de fé, pessoas de Deus, mas que não têm revelação do propósito a qual Deus os criou. Cada semana tem um objetivo diferente, cada mês ele quer algo diferente. Uma semana está investindo numa empresa, na outra semana está investindo em outro sonho, e assim como o vento eleva a folha, ele é levado. Deus não te chamou. Deus não te chamou para ficar 40 anos dando voltas em volta de uma montanha e não chegar aonde Ele quer que você chegue. Existe uma Canaã para você. E Deus está te chamando esta noite para que você entre nos trilhos, para que você entre no caminho, no propósito a qual Ele te desenhou. A palavra de Deus diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já sabia tudo sobre você e sabia tudo sobre os seus dias. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele sabia tudo ao seu respeito. Existe um projeto ao seu respeito. Existe um rascunho que Deus fez. E quando você foi criado, Ele desenhou um destino. E você precisa se alinhar ao que Deus quer fazer através de você neste tempo. Nada rouba mais uma pessoa do que ela não saber para que ela vem. Nada destrói mais a carreira de uma pessoa ela não saber o propósito a qual ela foi criada. E não se assuste, eu encontro pessoas de 40, de 60, pessoas que estão já a ponto de aposentar, de pendurar as chuteiras, e elas não sabem. Não entenderam o projeto de Deus, não entenderam o projeto a qual foram criados. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. A sua história não começou quando a sua mãe te deu a luz. A sua história não começou no dia que você nasceu no hospital. A palavra de Deus diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele desejou você. Ele desejou você para um propósito. Você não é obra do acaso. Você não foi um erro dos seus pais. Não, ninguém errou a seu respeito. Os seus pais podem não ter querido você. Você pode não ter sido projetado. Mas o Senhor desejou você. O Senhor sonhou ao seu respeito. Ele tem um projeto e você precisa conhecer esse projeto e fluir nesse projeto. Você
Você pode se envolver com o que você quiser nessa terra, mas se você não descobrir o que Deus quer de você, e você não se empenhar em cumprir, nada vai fazer sentido nessa tua vida. Se você não se empenhar em cumprir todo o projeto de Deus, nada fará sentido. Sabe o que eu acho interessante? Que quando eu leio a profecia de Isaías, ele fala que virá o rebento da raiz de Jessé, e que ele percorrerá um caminho, e quando você termina de ler, você entende que Jesus Cristo vai vir para morrer na cruz. E depois você encontra um versículo na Bíblia, diz que ele tinha a firme resolução de ir para onde ele deveria ser crucificado. Ou seja, Deus tinha a leitura completa do projeto de vida e da existência dele aqui como homem. Agora o que eu quero que você entenda é que se você flui na unção do leão da tribo de Judá, você precisa ter a firme resolução daquilo que Deus te fez para ser. Se eu fosse você, eu fechava os olhos e falava: Espírito Santo, me revela o que o Senhor quer de mim. Qual é o projeto que eu tenho que cumprir? Porque nós não tivemos uma revelação de paternidade através do pai biológico. A gente tem a dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. O nosso relacionamento, ao invés de ser no nível de filho, ele começa a ser no nível de escravo. Lembra do filho pródigo? Trata-me como escravo. Trata-me como servo. Deixa eu cuidar das suas coisas. E você só me dá uma comidinha no final do mês. Ele visualizou os outros escravos, os outros servos, e ele diz: trata-me assim. Deixa eu pagar o meu diziminho. Deixa eu vir para o culto aqui, fazer aquilo que o pastor ou o líder me pediu. Me abençoa agora. Dá o meu carro. Dá aquilo que eu preciso. Eu fiz tudo o que o Senhor disse que era para fazer. Nível de escravo. Estamos constantemente arrumando coisas para fazer para Deus. Queremos trabalhar para Deus para poder agradá-lo. Queremos fazer algo para Deus para agradá-lo. Em todo o tempo eu tenho convivido com pessoas que elas estão tão dispostas a produzir algo para Deus. E Deus não quer o seu trabalho antes que Ele trabalhe em você. Deus não precisa do seu trabalho. Para trabalhar Ele tinha os anjos. Se Ele quisesse somente trabalho, Ele continuaria com os anjos. Mas quando Ele desenhou o projeto ao seu respeito, Ele desejou intimidade com você. Ele desejou relacionamento com você. Desde o Éden é uma prova disso. Deus deseja intimidade. Deus deseja conversa de pai e de filho. Aleluia, glória a Deus. E sabe de uma coisa? O servo, ele só vê o trabalho, ele só vê a obra. Mas o filho, ele vê a glória. Mostra a tua obra aos teus servos, mas aos teus filhos revela a tua glória. Nós precisamos sair do nível do trabalho e partir para a intimidade. Tudo que eu gero na carne, o fruto dele é a corrupção. É por isso que tem tanta gente trabalhando, fazendo, agradando a Deus, mas estão exaustos, cansados. Porque não foi um trabalho que nasceu do relacionamento. Não foi fruto de revelação, não foi fruto de oração, não foi fruto de intimidade com Deus. É por isso que tem tanto plano frustrado, tanta tentativa que deu errado, tanto projeto que faliu, porque não nasceu do relacionamento com o Pai. O Pai libera o destino, o Pai libera o caminho para você. Sabe qual é o significado de filho? É paná. Significa trabalhar sob a mesma base.
É por isso que Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, eu sei o que meu Pai está fazendo e eu entendo o meu destino e eu estou fazendo igual a Ele. Eu preciso ter a revelação de servo tem salário, mas filho tem herança. A Bíblia diz que se o menino for pequeno, ainda que seja herdeiro de tudo, ele nada difere do servo. Então Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele diz: filhinhos, não pequeis. São filhos de Deus? São, de fato, são filhos de Deus. A palavra é pequenos. São filhos que ainda não alcançaram maturidade espiritual. E quando você não tem maturidade espiritual, você não tem acesso à herança. Precisamos sair desse nível de pequenos e avançar para o nível de ruios. Ruios são filhos maduros de Deus. A palavra de Deus diz assim: que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Você não consegue dar um glória por isso? Nós já somos abençoados. Diga comigo: nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Tudo que eu preciso já é herança minha. E por que você não tem acesso? Porque precisa sair do nível de pequenos e ir para o nível de ruios, filho maduro de Deus. Só tem acesso à herança quem é ruios. Se você for pequeno, nada difere do servo. E hoje é um chamado para que você avance na sua vida espiritual, para que você avance como homem de Deus, para que você avance em maturidade. Não, eu vou buscar o meu lugar de ruios de Deus. Isso não tem a ver com o que você vai fazer para Deus. Isso não tem a ver com o trabalho que você vai desenvolver para Deus. Porque quando Jesus foi batizado nas águas do Jordão, ele está ali com João Batista. A Bíblia diz que uma pomba apareceu no céu e a voz de Deus ecoou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quantos milagres Jesus tinha feito? Quantas pessoas Jesus tinha curado? Ele não tinha feito nada. Ele não tinha produzido nada para Deus. Porque não tem a ver com o que você produz, tem a ver com quem você é. Este é o meu ruios amado, em quem eu tenho muito prazer. Refisipar. Eu profetizo que está chegando sobre a sua vida um tempo de refisipar, a qual o Senhor vai olhar para você e vai sentir prazer em você. E por causa disso, Ele vai abrir os céus e os tesouros já estão disponíveis a você. Toda a graça de Deus já está disponível para você. Toda a plenitude do céu já está disponível para você. Em nome de Jesus, se levante e cresça espiritualmente. E nós nos debatendo em fazer, e produzir, e fazer. A igreja de Marta, que está ocupada com o trabalho. Lembra de Marta e Maria? Uma queria produzir, e a outra: deixa eu ficar aqui nos seus pés, deixa eu te conhecer, deixa eu ouvir de ti, ó Espírito Santo, Espírito da verdade. Traz revelação ao coração dos teus filhos esta noite. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Não precisa fazer campanha de 7 dias, não precisa. Sabe a campanha que você tem que fazer? A campanha do compromisso. O compromisso em crescer em Deus. Deus está te chamando para um novo nível. Você precisa dar um passo de fé, um passo de excelência. Sabe um passo de excelência? Não, Deus, eu entendi, o Senhor tem grandes coisas para mim. Eu tenho um futuro precioso.
não vou ficar mais dando volta no deserto, eu vou avançar para o meu projeto. A minha pergunta é: quanto tempo você está disposto a ficar vivendo as mesmas coisas e não acessar aquilo que Deus tem para você? Quanto tempo você está disposto a ficar sofrendo no deserto e não tomar posse da tua promessa? Porque toda promessa está condicionada a um posicionamento. Deus tem uma Canaã para você. Deus tem uma Canaã. Deus tem um lugar que emana leite e mel para você. Existe uma promessa liberada sobre a sua vida, mas você precisa se levantar em Deus essa noite e fluir no teu chamado, e fluir no teu ministério, fluir no teu chamado como esposo, como homem, como profeta. Você precisa se levantar como profeta da sua casa. Você precisa ser boca profética na sua casa. A sua casa, o seu lar, ele é um laboratório que Deus escolheu para preparar bombas explosivas para a próxima geração. Os seus filhos são os valentes da próxima geração. E se você não entender o seu chamado hoje, os seus filhos também não entenderão o chamado. E aí o manto vai ficar sempre caído no chão. Você precisa preparar Eliseus. Deus não trabalha com uma nova geração, Deus trabalha com a próxima geração. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele tem um projeto, e esse projeto se estende por gerações. E você precisa entender o seu lugar nesse projeto, para que você passe o bastão para a próxima geração. A sua casa pode hospedar o sobrenatural de Deus. Precisamos de casa que hospedem o sobrenatural de Deus. Deus está procurando casa que hospede o sobrenatural. Todas as vezes que Deus vai fazer algo na terra, Ele procura casas. E aquele que abre as portas para o sobrenatural de Deus recebe o poder da frutificação. Foi assim com Abraão, não foi? Ele estava em sua casa, sua mulher estéril. Então chegaram 2 homens, e os homens entraram na casa. E o que ele fez? Ele preparou um almoço, preparou uma vitela, água, e pôs a mesa. Ele fez o que? Ele hospedou. Fala comigo: hospedou. Não, é só os profetas que estão acordados. Ele hospedou. E porque ele hospedou o sobrenatural, Sara recebeu o poder da frutificação. É um padrão de Deus, querido. Você precisa entender isso. Manoá também tinha uma esposa estéril. E de repente, a esposa estéril de Manoá recebe a visita de 2 homens. Ela faz a mesma coisa, ela recebe. E 1 ano depois, nasceu o libertador, Sansão. Se você hospedar o sobrenatural de Deus na sua casa, você vai gerar libertadores. Você vai gerar libertadores, filhos espirituais, filhos biológicos. Você vai gerar homens que vão se levantar na próxima geração como guerreiros. Quando Jesus estava aqui e ele liberou os seus discípulos, ele disse: vá pelas cidades, vá pelas aldeias, pregando o evangelho do reino, curai os enfermos, limpai os leprosos e procurem casas dignas. Falem comigo: casas dignas. Casas dignas. Para vos receber. Digno no grego é axios, que significa que tem o mesmo valor. Ele estava dizendo: saia pelas aldeias, saia pelos lugares e procurem casas que tenham o mesmo valor dessa palavra. Aleluia. E lá se hospede. Lá se hospede. Deus ainda está procurando casas que hospedem o sobrenatural de Deus. Existia uma casa de escravos no Egito, e Deus tinha um grande projeto de libertação para o seu povo Israel. Essa casa entendeu, hospedou, abraçou o projeto de libertação.
por causa de uma casa entendeu o projeto de Deus e hospedou o projeto de Deus, 3 milhões de pessoas foram libertas da escravidão. Você está entendendo, querido? Você pode hospedar o que Deus deseja fazer nesta geração. Você pode hospedar na sua casa o mover que Deus vai fazer acontecer no Brasil daqui a algum tempo. Deus está levantando homens e mulheres que ouvem a voz do Senhor, que trabalham não por vontade, porque acham que devem, porque querem comprar a atenção de Deus, porque querem merecer, porque o padrão de Deus não é esse. O padrão do inferno é inverter as coisas. É assim desde o Éden: come para você ser. Não é assim? Faz para você ser. Deus não trabalha dessa forma. É seja para depois fazer. Como que foi Pedro? A gente está falando de intimidade com Deus, não é isso? Estamos falando de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo, para ter comunhão com Ele e ter revelação para andar, para avançar no projeto. É isso que nós estamos dizendo. Um dia Pedro está na mesa com Jesus. Eles estão tendo uma refeição e eles estão conversando. Diga comigo: relacionamento e intimidade. E no meio dessa conversa, Jesus pergunta: Pedro, quem dizes que eu sou? Qual foi a resposta? Tu és o Filho de Deus? Não, Pedro. Não foi você que disse isso, senão o Pai que te revelou. Intimidade gera revelação. Entendeu? E aí, quando ele recebe uma revelação, sabe o que ele recebe? Uma identidade. Eu sou Cristo e você é Pedro, rocha, pedra, inabalável, indestrutível. Ei, intimidade gera revelação, revelação gera identidade. Identidade não é quem você é. Identidade significa igual a quem você é. Cadê os profetas? Estão entendendo, profetas? Dá uma glória, se move em adoração. Revelação gera identidade. E agora que ele tem uma identidade, você é Pedro. Agora ele recebe uma direção. Vai. Toma a chave. O que é isso? Poder, autoridade, manifestação, ousadia. O céu está aberto para você. Você tem acesso agora. Agora que você tem identidade, a herança está disponível. Você tem identidade, toma a sua herança. E depois que ele recebe a herança, aí sim ele recebe uma missão. Vai e apacenta. Apacenta. Trabalha e faz. Intimidade, revelação, identidade, poder, destino. Entendeu? Sabe, queridos? Você pode caminhar toda a sua vida buscando coisas, buscando realizações. Mas você só flui, as
coisas só acontecem quando você está perfeitamente centrado no projeto de Deus. Aleluia. Não adianta. Senão vai ser perda de tempo, vai ser frustração, vai ser murro em ponto de faca. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para viver perdendo tempo. Tem bênçãos que você nem precisa orar tanto, é só estar ali, na vontade de Deus, que ela flui, ela vem. Você precisa entender o seu chamado, você precisa entender o seu destino em Deus. Um dia Josué parou diante de uma muralha. Faltava um amanhecer para eles entrarem em Jericó. A Bíblia diz que no outro dia eles dariam as 7 voltas e eles entrariam. E na noite que antecedia, a Bíblia diz que ele foi diante das muralhas e ficou olhando, talvez dizendo: que enrascada que o Senhor me pôs. Olha o tamanho dessa estrutura, será que vai cair? Ou não? Talvez ele era um homem de fé, e era. E a Bíblia diz que enquanto ele estava lá, o anjo do Senhor se aproximou. O anjo do Senhor veio. E o anjo do Senhor disse assim para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Peraí, onde ele estava? Jericó? Quem era Jericó? Quem morava em Jericó? Pessoas idólatras, pessoas pagãs, que Deus disse que iria matar todos, que era para destruir tudo. Aquelas estruturas demoníacas eram para ser derrubadas. E agora o anjo do Senhor veio e disse que aquele lugar é santo. Como santo? Quem santificou aquele lugar? Quem tornou santo aquele lugar? A presença de Deus. O anjo do Senhor era Deus, era uma figura de Jesus. Ele santificou o lugar e tornou aquele lugar santo. Mas quem atraiu a presença de Deus para aquele lugar foi um homem que entendeu o seu chamado e a sua posição. Quando você entende o seu chamado e o seu lugar em Deus, você atrai o Espírito Santo para este lugar. E ali você passa a ser governo. Ali você passa a ser autoridade. E é por isso que a palavra de Deus diz que o lugar que você pisar, a planta dos seus pés, é seu por herança. Porque ali você governa, ali você tem a palavra profética, ali você tem a revelação, ali você tem a manifestação do céu. É uma geração de homens sem destinos, de homens sem rumos. Deus quer restituir você do seu destino. Deus quer te alinhar ao propósito que Ele te chamou. Eu vos chamei para que saibais, creais e entendais. Você precisa entender. É por isso que a Bíblia diz que o diabo tem roubado o entendimento dessa geração, mas você
Você não foi chamado para viver sem entendimento, sem direção. Receba nesta noite a direção do céu, o caminho de Deus. Oh, Espírito Santo. Eu quero profetizar para você essa noite. 1 Crônicas 12. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Dos gaditas passaram-se e foi para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo, de lança, e os seus rostos eram como de leões. Os seus rostos eram como de leões, e eles eram como pontas de lança, e cada um deles valia por 1000 guerreiros. Olha para cima, olha para o céu. Diga: sol da justiça resplandeça no meu rosto.